Tudo começou através dessa cartinha. Alguém conhece? Um dos nossos seguidores, o Felipe, decidiu brincar de Yukamori, criar pokémons de massinha. Que coisa mais linda! E daí veio aquela ideia na cabeça da esposa. Por que não? E acabou transformando a criação em uma cartinha que acabou conquistando todo mundo da região. Sem ele saber, a esposa distribuiu essa cartinha e de repente aquela edição lindíssima já estava na pasta de todo mundo da região. E hoje ele faz aniversário, galera. Felipe, feliz aniversário! E outra coisa, eu vou pedir, hein? Yukamori, não esquece do Felipe não. Marca aqui embaixo, aqui, ó. Olha que obra de arte maravilhosa. Vem, Pokémon Company. Vamos trabalhar em cima dessa carta?